Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida, né? Que a graça do Senhor esteja contigo, que o Senhor fale ao teu coração mais uma noite, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né? Que a graça do Senhor te dê sabedoria sobre algumas coisas que nós vamos falar hoje. Pela manhã nós estivemos ministrando na igreja, na CCR, na Comunidade Cristã Reconciliação, na região do Autódromo de Interlagos. Lá ministrei sobre a pessoa que Deus escolhe, né, numa comparação que já já vou explicar para vocês, e eu vou repetir essa ministração. É claro que agora sentado aqui com calma, aí dá para pegar um pouquinho melhor daquilo que Deus colocou no meu coração aí desde ontem à noite, e eu quero dividir essa palavra então com cada um de vocês, né? O texto que nós vamos ler aqui inicial está lá em Apocalipse capítulo 2, verso de número 4, que Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, eu aprendi nessa semana que passou, eu aprendi sobre um especialista falando sobre a diferença entre uma pessoa que é considerada uma pessoa normal e uma pessoa que é considerada uma pessoa psicopata e uma pessoa considerada louca. Então, eu aprendi nessa semana, ouvindo dessa pessoa que aparentemente tinha uma larga experiência no assunto, e eu achei bastante interessante o que ele explicou. E no final, quando perguntaram para ele, mas e quando a igreja, quando envolve religião, existe possibilidade de uma pessoa mudar de vida? Aí ele falou assim, uma pessoa super inteligente, mas nessa hora ele falou: isso eu não sei explicar, mas o que eu vi é muita gente sendo transformada por causa que eles chamam de religiosos, né? Por causa de religiosos que vão na cadeia. Eu sei que eu estou começando aqui meio aleatório, mas eu quero falar com vocês sobre o que é ser uma pessoa normal, o que é ser uma pessoa psicopata e o que é ser louco, uma pessoa com loucura. Então, por esse especialista, eu entendi essa semana que, por exemplo, eu não sabia, né, desses detalhes, né, desses extremos. Para mim, quando se falava de uma pessoa psicopata ou condutopata, é o nome mais novo que se dá para isso, eu imaginava que esta era a pior situação para o ser humano, é ela ser um psicopata. Depois, uma loucura, e depois a pessoa normal. Mas este homem, ele explicou o seguinte, que a pessoa, quando ela tem problemas, né, e ela é classificada como uma pessoa louca, então ele explicou o que é a loucura. Loucura é a pessoa que não consegue enxergar as coisas como elas são. Ela vive é como se ela vivesse numa realidade paralela. Aquilo que, por exemplo, você está vendo o meu rosto, você está vendo um fundo preto, talvez apareça alguém aí e diga assim: olha, eu vejo o rosto dele, o fundo preto, mas tem pássaros voando ali naquele fundo preto, eu estou enxergando pássaros voando. Mas se todo mundo está olhando a mesma coisa e só essa pessoa está enxergando, então é assim que se classifica alguém com, por exemplo, loucura. Ou seja, ela não consegue visualizar a realidade como ela realmente é. E ele explicou que esta pessoa, então, que tem essa dificuldade de enxergar a realidade como ela é, que vive ali no seu mundo paralelo, então essa pessoa, ela é o extremo. E para mim, isso já foi uma novidade. Porque no meio, entre uma pessoa que tem aí o diagnosticado loucura, como uma pessoa que é considerada normal, entre as duas fica a pessoa que é a psicopata, né? E para mim, psicopata era um extremo, era o mais perigoso. Mas eu aprendi que
essa pessoa, na verdade, ela é a que causa mais males, mas não quer dizer que ela seja louca. Então, o psicopata é aquele que tem consciência total do que está acontecendo. Ele sabe quem são as pessoas. Ele sabe o que ele está vendo aqui agora. A realidade para ele é tão clara quanto para qualquer pessoa que é classificada como uma pessoa mentalmente normal. Então, qual é a diferença do louco para o psicopata ou condutopata? Condutopatia. O louco, ele se desassocia da realidade, ele vive numa outra realidade. Agora, o psicopata, ele vive a mesma realidade que uma pessoa normal, só que nele inexiste o sentimento. Então, o psicopata é aquele que, teoricamente, é uma pessoa normal, como eu e como você, se é que nós somos normais, e só que o psicopata, ele não tem sentimento. Então, é por isso que quem mata a mãe e o pai é um psicopata. Quem mata uma pessoa próxima é um psicopata. Quem mata alguém é um psicopata. Quem tem compulsão por cometer esses crimes com regularidade é classificado como psicopata. É aquele que ele não tem os mesmos freios sentimentais que nós temos. Sabe quando você vai agredir alguém, mas de repente você, até nos seus próprios filhos, você vai dar um tapa no bumbum, mas de repente você olha pro rostinho dele e fica com dó. Então os teus sentimentos, eles freiam a sua ação para não cometer mal contra alguém. Você ainda consegue ter ali uma bússola moral no qual você diz, essa pessoa nunca me fez mal. Ou então vem aquele sentimento de gratidão e você fala, eu não posso fazer. Mas o psicopata não. O psicopata, ele não tem sentimento. Se você mexe com uma pessoa dessa no dia errado e na hora errada, ainda que você seja um grande amigo dele, se ele se sentir ofendido, ele vai lá e te mata, e para ele acabou. É como a pessoa que ela acaba de prejudicar alguém e ela simplesmente sai e vai para o cinema. Ela sai e vai para um parque se divertir. Ela sai e vai para um bar para beber. Então, essas são classificadas como os psicopatas. Eles não têm sentimentos. Eles não geram, eles não criam vínculos com ninguém. Nem com pai, nem com mãe, que seria as primeiras pessoas na escala de vínculos, de relacionamentos, eles não têm isso. E o que é para o mundo considerado uma pessoa normal? A pessoa normal é aquela que enxerga a realidade exatamente como ela é. Então agora ela está vendo um rapaz falando na internet com um fundo preto atrás escrito Brasa Viva. Então na cabeça dessa pessoa tudo é de forma natural. Ela não gera nenhum tipo de fantasia naquilo que ela está vendo. Bom, e isso, quando eu estava meditando sobre essas coisas, então me veio na mente o seguinte: o maior psicopata, não louco, o maior psicopata do mundo, o maior psicopata de toda a criação é Satanás. Porque Satanás, ele não liga para ninguém. Ele, por exemplo, ele enganou a Eva, e quando ele engana a Eva, ele destrói toda a humanidade que viria depois de Eva e Adão. E quando Eva é expulso do jardim lá do Éden, ao invés dele prestar ajuda, porque foi ele que provocou, ajudou pelo menos a provocar tudo o que aconteceu, por exemplo, a expulsão de Eva e Adão, no caso do Jardim do Éden, teve grande participação de Satanás. Mas quando eles são expulsos, você não vê Satanás falando mais nada com Eva. Então ele falou com Eva, provocou Eva a comer do fruto que ela não queria, aí ela come, a casa cai para o lado dela, cai para o lado dele também, mas ele não está nem aí para ela.
Tanto é que quando Eva está vivendo no mundo exterior, ali, o mundo exterior que eu estou falando, fora do Éden, do paraíso, quando ela está vivendo ali, Satanás vai de novo e provoca um irmão a matar o outro. E aí ele provoca Caim a matar Abel. E ele não liga para isso. Satanás, ele não tem sentimentos. Ele não se importa por aquilo que você faz para ele, ele até finge se importar. Tem muita gente aí que agora virou moda, né? Tem muita gente aí que declara apoio explícito ao diabo. Mas o próprio diabo não considera essas pessoas. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai destruir a vida dessas pessoas que hoje servem a ele. Então, nós vemos que por causa da inexistência de sentimento em Satanás, por causa da dureza do coração dele, hoje ele prejudica todas as pessoas. Hoje ele não liga para ninguém. Ele não tem nenhum ser humano preferido. Qualquer ser humano, por mais que o pessoal esteja envolvido com ele, qualquer ser humano para ele é apenas uma pessoa que ele vai usar. Deixa eu ler para você aqui na Bíblia, Mateus capítulo 27, verso 3. Mateus, deixa eu só colocar aqui, Mateus 27, vou ler a partir do verso de número 3. Que conta a história de Judas, por exemplo. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então, a Bíblia diz, e o próprio Jesus fala isso, a Bíblia deixa bem claro que Satanás ele entra em Judas e provoca Judas a trair Jesus. E quando ele provoca Judas a trair Jesus, a gente sabe o desfecho que Judas depois ele se arrepende, né? Ele fica cheio de remorso, porque ele percebe que errou, pecou contra um inocente, que ele ajudou a condenar um inocente, e agora ele está angustiado com isso, ele devolve o dinheiro que ele recebeu para entregar a Jesus. Os homens para que ele devolve não se importam mais com ele, queriam informação dele, mas agora não estão nem mais aí para ele, e aí ele diz que foi se enforcar. Ninguém tenta impedir Judas de se enforcar. Cadê Satanás que entrou em Judas e fez Judas fazer o que ele queria? Agora Judas precisa de ajuda e Satanás simplesmente deixa Judas se enforcar. Ou seja, é muito característico de Satanás ele fazer você se envolver com as coisas e depois, quando você não estiver bem ou estiver afundado em alguma coisa, ele então te abandona. Então ele faz você entrar na perversão sexual e depois ele te abandona. Ele te joga na bebida e depois ele te larga na sarjeta. Ele faz você ficar viciado em drogas e depois te larga nas madrugadas por aí. Ele coloca a enfermidade em você e depois deixa você para morrer. Ele te convida para as festas, mas quando o cerco se fecha, ele te larga sozinho. Ele derrubou toda a humanidade através de Eva, e ele continua derrubando muita gente. E depois que ele derrubou Eva, ele deixou Eva lá perdida. Ele ofereceu o mundo, autoridade e poder a Jesus, como se Jesus não tivesse tudo isso. E depois ele comemorou a morte de Jesus. Ele fez amizade com o jovem gadareno e depois que o possuiu, ele tentou matá-lo. Ele oferece o passe, depois te entrega um câncer. Ele te dá uma amante, depois comemora o fim da sua família. Ele prepara a aventura sexual e suas facilidades e depois te abandona com HIV. Para que você consiga entender, Satanás é aquele que ele finge, ele é aquele amigo que te leva para a balada no dia da sua morte. Ele é aquele amigo que te dá a carona no carro no dia em que você vai morrer. Então, ele é essa pessoa, aquele que ele chama você como se estivesse te oferecendo algo muito bom, mas na verdade ele está tentando acabar com você, ele quer te matar.
Beleza, então, Satanás, ele é para mim o maior exemplo de psicopatia, de condutopatia, porque ele verdadeiramente não tem sentimento por ninguém. Você fala assim, mas eu sirvo ele. Sim, um dia ele vai te matar. Um dia ele vai te enganar. Mas eu tô no pecado, mas eu sou feliz. É isso que ele está fazendo na tua vida. Mas um dia ele vai acabar com você. Um dia ele vai destruir você e vai destruir tudo que você tem. Então, a palavra, ela nos ensina, deixa claro pra gente que Satanás, ele não tem sentimento, ele não tem laços afetivos, emocionais com ninguém. Nem entre eles, nem com os demônios dele. A única coisa que ele quer é destruir tudo. Ele é o perseguidor, ele é destruidor, ele é mentiroso. Então você não consegue estabelecer um relacionamento de sinceridade com o pai da mentira. Então o seu fim, se você não se livrar de Satanás, o seu fim é a morte. Agora, e o que são então as pessoas normais? As pessoas normais são aquelas pessoas que nós chamamos de sábias. Mas se você prestar atenção, infelizmente, as pessoas que aparentemente para o mundo são as mais sábias, são as que mais vivem longe de Cristo. São as que mais têm dificuldade da necessidade de Cristo para viver. São as que mais ignoram a palavra e interpretam toda como se fosse uma linda fábula. Às vezes até elogiam porque as histórias são legais, mas eles não consideram. Porque dentro da racionalidade, ninguém pode ser engolido por um peixe e depois sobreviver. Dentro da racionalidade, ninguém pode entrar no meio do fogo e depois sair ileso. Dentro da racionalidade, ninguém anda sobre as águas. Então, a razão, essas pessoas que se consideram normais, a razão, a racionalidade delas impedem de gerar fé em si mesmas. Fé, na verdade, dentro de si, em relação a alguma coisa. Porque normalmente essas pessoas, elas se acham suficientes. Elas compreendem que se alcançaram alguma coisa, se chegaram em algum lugar, elas chegaram porque elas se esforçaram para isso. Então, não há do que a pessoa que se acha normal se orgulhar. Os que se acham normais, eles dizem que até estamos vivendo o tempo, né, da sabedoria. Então, a Bíblia ensina para nós, por exemplo, que os normais são os mais orgulhosos de reconhecerem que precisam de ajuda. Os normais, eles não compram, não fazem nada sem que eles consigam, de alguma forma, determinar qual vai ser o futuro daquilo que ele está fazendo. Os normais, normalmente, são travados. Os normais, normalmente, precisam se esforçar mais que os outros para conquistar alguma coisa. Essas pessoas, elas têm o orgulho como carro-chefe de que podem andar com as próprias pernas e que não precisam, não dependem de ninguém, muito menos de um ser divino ou de alguma divindade para viver. Eles entendem que eles são sábios, de que os religiosos são aqueles idiotas que acreditam em qualquer coisa, que acreditam em fábulas. Então a Bíblia ensina para a gente também que os normais também não estão nos olhos de Deus, não estão na visão direta de Deus. Porque a sua normalidade, você se acha às vezes tão normal, mas tão normal, que você não coloca no teu coração que você não precisa da ajuda de ninguém. A pessoa normal é aquela, segundo o mundo, os padrões do mundo, né? É aquela que consegue fazer tudo o que quer sem nenhum tipo de empecilho. Ela peca, ela zomba, ela vive a vida que ela quer. A Bíblia ensina pra gente lá, já que o psicopata se associa mais a Satanás e já que as pessoas normais se associam mais
ao mundo. Então, qual deveria ser a minha postura dentro dessas características mentais, vamos dizer assim? Aí eu vou abrir para você aqui a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, um dos clássicos da Bíblia. Eu vou ler a partir do verso 18 para você. A Bíblia, ela vai classificar de que as pessoas que são mais obedientes a Deus são as loucas e não as normais. Então é difícil você seguir Jesus e ao mesmo tempo querer ser uma pessoa normal para o mundo. É difícil você seguir Jesus e ao mesmo tempo agradar o mundo. O mundo, ele sempre vai odiar aqueles que seguem Jesus. Infelizmente é assim, é uma questão espiritual. Mas o mundo, ele vai sempre odiar aqueles que seguem Jesus. E aí, Jesus, quando ele quer usar alguém, quando ele quer trabalhar alguém, ele não escolhe as pessoas conforme os padrões do mundo. Então, as pessoas que são consideradas sábias pela maioria das pessoas aí fora, normalmente não são as pessoas que Deus usa para trabalhar. Não são as pessoas que Deus chama. A palavra diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que estão morrendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus está falando aqui dos normais. Por incrível que pareça, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então ele está falando que as pessoas que Jesus chama para andar com ele, as palavras que saem da boca de Jesus, ele é uma ofensa aos gregos. E por que fala aqui dos gregos? Porque na teoria é a origem da sabedoria, mas a gente sabe que Deus é a sabedoria, mas para o mundo, os gregos, os filósofos, eles são a origem da sabedoria. Quantas pessoas rejeitam o que Jesus fala, mas amam o que Platão diz e qualquer outra pessoa que pareça sábia aí diz? Quantos cientistas inteligentíssimos que descobrem coisas importantíssimas, mas não conseguem descobrir a necessidade de Jesus Cristo dentro do coração, porque a sabedoria dela cega. É interessante que nós temos vários relatos de grandes cientistas que encontraram a Jesus porque eles quiseram provar de forma cabal, eles quiseram provar para o mundo inteiro que Jesus não existia. Então eles começaram a estudar a Bíblia para provar para a humanidade que o que está escrito na Bíblia é errado. E boa parte das pessoas que tentaram fazer isso se converteram e hoje servem Jesus Cristo e hoje são defensores da palavra de Deus. Porque eles viram que realmente aquela loucura que está na palavra faz mais sentido do que a sabedoria humana. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A Bíblia diz ainda: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar os que são. Eu já ouvi, pelo menos que eu estou lembrando aqui agora, 2 testemunhos de pessoas que estavam na mesa de cirurgia. Não vou contar o testemunho, mas de pessoas que estavam na mesa de cirurgia. E uma delas, eu lembro que quando estava na mesa de cirurgia, essa pessoa que estava anestesiada, tomou anestesia geral, ela, enquanto o médico está tentando encontrar aonde estava ali o tumor que ele ia operar e não estava encontrando, aí a pessoa falou mais para a direita. E aí ele olhou para os outros na mesa e aí daqui a pouco ele ouviu de novo, mais para a direita. E aí ele foi enfiando a mão dele ali e aí a pessoa falou pela terceira vez, mais para a direita. E então, quando ele foi mais para a direita, ele achou. Agora veja, quem estudou medicina nesse caso, o paciente ou o médico? Quem deveria saber pelos exames aonde estava ali o tumor? O paciente ou o médico? É claro que pela sabedoria humana, o médico, mas Deus revelou ao paciente, alguém ali que, segundo o médico, talvez seja até ignorante, mas o ignorante é que falou para o médico aonde estava o problema. E aí é isso que a Bíblia está dizendo, que ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso 28 diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, os filhos de Abraão ali, o próprio Abraão, ele encontrava poços para ele tomar água no deserto que nenhum outro povo conseguia encontrar. Eles tinham uma facilidade. Isaac cavou 3 poços. E toda vez quando bloquearam os poços lá do pai dele, ele foi e cavou ali, se eu não me engano, o 3º ou 4º poço. Quando ele foi cavar outro poço, ele achou água. Então, assim, ele não tinha experiência nenhuma, mas ele confundia todos aqueles que eram especialistas em achar água. Então, os normais, segundo o mundo, Deus não usa com a mesma intensidade com que ele usa os que são loucos, os que são considerados anormais. Nós que somos considerados os fanáticos, os nerds, os habitolados, os que só sabem falar de Deus, os que só sabem falar de Jesus, os que só sabem falar do mundo espiritual. Então nós não somos considerados as pessoas normais, mas são pessoas como nós, que Deus escolheu. E ele escolheu a nós porque ele viu que a nossa mente poderia ser renovada. Ele viu que a nossa mente poderia ser restaurada. Ele viu que ele poderia colocar coisas inexplicáveis na nossa mente e pela fé nós iríamos cumprir e seguir aquilo que ele estivesse falando para nós. Então, Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, Deus escolheu os loucos. Aí você diz assim: pastor, mas graças a Deus eu não sou louco não. Eu já entendi que eu não sou normal, mas louco eu também não sou não. Mas querido, pensa bem, se você segue a Jesus de coração, se você não é louco. Porque só sendo louco a gente consegue adorar a Deus apesar da realidade. Porque o cristão, ele tem que viver numa outra realidade. A realidade não pode assustar o cristão. E o cristão, ele caminha apesar da realidade. Por isso ele não pode ser considerado uma pessoa normal. E a Bíblia, ele diz que Deus escolhe os loucos, ou seja, você que consegue viver e viver bem apesar da sua realidade. Então Deus, ele escolheu os loucos, os que conseguem, por exemplo, dizimar apesar do pouco que tem, os que conseguem ofertar apesar de às vezes ser o único recurso que tem na mão.
Apesar da realidade, conseguem se calar mesmo quando poderiam dizer muita coisa. Assumem a culpa, mas mesmo estando cheios de justificativa. Não se defendem mesmo sendo os mais fortes. Conseguem não argumentar mesmo quando estão cheios de razão. Loucos que conseguem sorrir para um irmão mesmo quando por dentro estão cheios de tristeza, doam abraços mesmo quando não são abraçados, alimentam o próximo mesmo quando estão sentindo fome, eles jejuam em consagração ao Senhor mesmo quando estão diante de um banquete, assumem prejuízos para não escandalizar o irmão, socorrem o próximo mesmo quando nunca foi socorrido, continuam caminhando mesmo quando todos gritam para ele parar, continuam lutando por um sonho mesmo quando a água já está na altura do pescoço e às vezes os carniceiros já te rodeiam, carrega os outros nas costas quando na verdade você que está mais cansado, ouve os problemas dos outros do início ao fim, mesmo quando está cheio de problemas e não consegue falar com ninguém, permanece na fé mesmo quando a sua própria família está lutando para você desistir, e isso tudo faz de você um louco. Se você vai contra toda esta realidade, se você age sempre contrário à sua realidade, significa que você é louco. Mas deixa eu te dar ainda uma expressão mais clara, mais do que significar que você é louco, significa exatamente que você é cristão. Por quê? Porque ser cristão é ser louco. Primeiro que qualquer outra religião, alguém vai falar assim, você pergunta quem você adora, a pessoa vai pegar uma imagem e vai mostrar, eu adoro esse aqui. E aí quando ela fala assim, mostra aí o seu Deus, o meu Deus é invisível, você é louco. Você crê, você está doente em que todos já disseram para você que você vai morrer. Mas mesmo assim você consegue confiar de que Deus pode te curar, de que Deus vai te curar. Então você é louco. Você está talvez neste momento passando fome, mas no teu coração está, um dia eu terei a minha própria família, um dia eu terei os meus filhos, um dia eu terei a minha casa. Você é louco. Você está todo quebrado hoje e está assim, mas eu vou comprar esse carro aqui ainda. Você é louco. Algumas coisas estão muito distantes de você e você está dizendo assim, eu ainda terei um desse. Você é louco. Meu filho está envolvido nas drogas, mas eu creio que Deus ainda há de restaurá-lo. Você é louco. A minha parente está deitada numa cama, no leito de hospital com câncer, mas eu creio no meu coração que Deus vai curá-la. Mas o médico diz, não tem mais jeito, então eles vão dizer que você também é louco. Sua filha não tem mais jeito, ela está totalmente perdida, não há mais como salvar, mas você continua orando pela sua filha, pelo seu filho e esperando que alguma coisa mude na vida deles, lutando espiritualmente pela vida deles, então vão te chamar de louco. A maioria vai dizer, abandona eles, deixa eles aí a própria sorte. Então, quando você crê que o impossível pode acontecer, mesmo que tudo diga que não, então você é louco. E aí eu não sei se eu estou te dando uma má notícia, a notícia que você queria, que você se achava normal, não. Se você crê em Cristo de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, com todo o seu entendimento, então você é louco. E eu vou te dizer, não há nada melhor do que ser louco. Não há nada melhor do que ser louco. E eu vou dizer ainda, não todos, mas boa parte das pessoas que estão classificadas hoje como loucas, a maior parte delas são pessoas normais. São aquelas pessoas que tinham a classificação de pessoas normais. E agora estão sendo classificadas como loucas, como um estado de loucura. Mas muitas delas são pessoas que se encheram de tanta razão e de tanto orgulho, de tanta razão e de tanto orgulho, que acabaram enlouquecendo.
Você vai ver que pessoas ricas que têm muita coisa que pode ser vendida para pagar uma dívida, mas muitas delas nem pensam nisso. E na hora de uma dívida batendo a porta, elas se matam. E você mesmo com dívida e sabendo que o que você ganha nunca será capaz de pagar a dívida, você ainda continua de pé e crendo que Deus pode fazer alguma coisa. Você é louco. Então eu estou provando para você que crê verdadeiramente em Cristo, de que você é louco. De que você é louca. E aí a palavra que eu acabei de ler de Jesus em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, é que Deus escolheu você exatamente pela sua loucura. Porque os loucos, eles fazem coisas fora da normalidade. Os loucos, eles vão desafiar a sabedoria dos outros. Os loucos não se importam com protocolos. Os loucos quebram os protocolos. A Bíblia diz que a rainha Esther não podia de jeito nenhum entrar na frente do rei sem avisar, porque senão morreria, mesmo sendo a rainha. Mas quando ela viu uma necessidade, ela orou. Ela então acreditou que pelo fato de jejuar e orar, isso daria para ela permissão para entrar na presença do rei, e sem o rei saber que ela estava jejuando ou orando, ou que iria aparecer de repente, mas mesmo assim, depois de 3 dias jejuando e orando, ela então entra na presença do rei, e o rei não a mata. O protocolo nunca entre na presença do rei sem ser anunciado, sem que o rei tenha autorizado. E ela entrou sem autorização do rei, e o rei quebrou o protocolo naquele dia, e ele recebeu. Eu já me meti em situações por falta de sabedoria e entendimento. Eu já me meti em situações que se a pessoa quisesse me complicar, é como me complicaria. E aí Deus então me deu a palavra: eu vou quebrar o protocolo. Ela pode fazer isso, mas ela não vai fazer. Mesmo ela não te conhecendo, ela não vai fazer. E aí quando você diz que crê nisso, é loucura. Se você diz, por exemplo, que crê que um dia o mundo vai acabar e que você habitará para sempre com Jesus Cristo, dependendo de para quem você conta, é loucura. É loucura, na verdade, fingir que somos iguais às pessoas do mundo quando nós não somos. É loucura imitar outras pessoas. Viver como se eu vivesse na vida de outra pessoa. Isso não é nem loucura, isso é ignorância. Porque os loucos são salvos. Os ignorantes, eles imitam. Os loucos, eles são originais. Eles fazem tudo por amor a Deus. Tudo por amor a Jesus Cristo. Isso é loucura. Quando ouviram Jesus falando que ele ia comer, que o pão era a sua própria carne e o vinho era o seu próprio sangue, quando ouviram isso, disseram: é loucura, ele está louco. Isso não pode ser real. Quando Jesus diz para aquele homem que está na cruz, que está ali condenado à morte, e ele diz assim para Jesus: Senhor, mestre, lembre-se de mim quando chegares ao teu reino. E ele então olha para aquele condenado, é um condenado falando com outro condenado pela humanidade, um condenado falando com outro condenado e dizendo assim, não sei quem estava mais louco aí, mas ele dizendo assim: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Isso é loucura. Mas se um dia você tiver a oportunidade de encontrar o ladrão da cruz, você vai ver que foi a melhor loucura que aconteceu na vida dele, foi crer que alguém que estava condenado, assim como ele, poderia salvá-lo daquela situação. É ignorância querer não ser quem Deus criou para que você fosse. É ignorância a gente querer o tempo todo não querer comprometer a nossa aparência. É ignorância a gente
negar uma oportunidade de vida que Jesus nos dá. É ignorância não querer servir ou seguir Jesus Cristo. É mais ignorância ainda achar que Satanás vai um dia te amar. Achar que Satanás vai um dia te abençoar. Ele é um condenado. Mas ele foi condenado pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus vivo. E ele está condenado para sempre. Ele não vê a hora de nos destruir, de me destruir ou te destruir. E ele vai tentar isso todos os dias. Mas a verdade é que você é louco. A verdade é que você é louco, segundo a classificação do mundo. E eu te peço que você não abra mão da sua loucura. Não abra mão da sua paixão por Jesus Cristo, apesar de algumas pessoas estarem falando que você é louco. Continue na tua loucura. Continue orando e agradecendo a Deus pelas suas refeições. Continue lendo a Bíblia todos os dias. Continue orando a Deus todos os dias. Continue jejuando. De vez em quando você entender que é o momento que precisa jejuar, continue fazendo estas loucuras. Porque o evangelho em que você creu, ele é loucura para todo mundo. Mas a Bíblia diz que para você ele não é loucura. Para você ele é poder de Deus. Então, o mundo, eles estão desprezando loucos, os únicos loucos que têm o poder de Deus para a transformação do próprio mundo. São estes loucos que têm o poder para mudar a história das outras pessoas. São esses loucos que conseguem fazer com que alguém enxergue a salvação, com que alguém entenda a necessidade de perdão. São os loucos que perdoam as coisas que as pessoas normais não conseguem perdoar. São os loucos que não se defendem quando são acusados. Não ficam se justificando, mesmo tendo justificativa. Não ficam respondendo, mesmo tendo respostas. São esses loucos que Jesus chamou. O louco que sai pela manhã e dá uma volta na cidade porque ele entendeu que ele precisava orar pela cidade. É o louco que ele entra numa UTI para orar por uma pessoa que já foi condenada à morte pelos sábios, uma pessoa que já foi condenada à morte, mas ele entra na UTI porque ele crê que Jesus, ainda no último dia, pode restaurar a vida daquela pessoa. Só um louco. Como diz como a mulher da hemorragia, só um louco que está fraca por causa de uma hemorragia constante de mais de uma década, só uma louca para sair com uma hemorragia dessa no meio de uma multidão para tentar tocar pelo menos nas vestes de um homem e achar que por isso vai ser curada. E quando ela fez isso, ela tocou nas vestes de Jesus e a partir daquele momento, depois de mais de década de doença e de hemorragia, ela foi curada. Você precisa ser louco para fazer e arriscar fazer coisas que você sabe que normalmente você não faria. Então você precisa ser louco. Você precisa fazer coisas que ninguém faz. Você precisa crer, continuar crendo nas coisas que ninguém crê. Você precisa olhar para Cristo e ver em Cristo a tua sabedoria. Mas saiba que quando você enxerga em Cristo a tua sabedoria, quando você abrir a boca com a tua sabedoria, que é a sabedoria de Cristo, o mundo vai chamar você de louco. Então, a loucura de Deus é poder para você que crê. Isso tudo que você pratica para um Deus invisível, isso tudo que você faz, insiste em fazer todos os dias, faz de você um louco, mas faz de você um louco por Jesus Cristo. Então, se alguém tem te chamado de louca, de louco,
Então você fala assim, é verdade, eu sou louco por Jesus Cristo. Porque esse Deus que pega o barro no chão, mistura na mão, junto com saliva da boca dele, e esfrega no olho do cego aquele barro com saliva, para que o cego seja curado, isto é uma loucura. Mas é exatamente para pessoas loucas como eu e você que Jesus veio. Então, que Deus te dê sabedoria sobre esta palavra, que Deus te ensine mais sobre esta palavra. Eu quero que você entenda que se você acha que está ficando louco por causa desses cultos, por causa de Jesus, eu diria que você está indo então na direção certa. Você está indo no caminho certo. E foi exatamente por alguém como você, que todos estão talvez classificando como louco, que ele morreu na cruz. Mais que isso, ele diz que a salvação dele está disponível a todos, mas a maior parte das pessoas que ele chama para fazer a sua obra, para agir no mundo, no lugar dele, são os loucos. Então, Jesus, ele ama os loucos. Gente como eu e gente como você. Ele quer usar pessoas que não têm limites na mente quando ouve Jesus falar. Aquelas pessoas que obedecem o que Jesus manda falar, mesmo que quando ele abre a boca pareça loucura, mas ele é obediente ao Senhor. Então, que Deus abençoe você com essa palavra, que Deus abençoe cada um dos nossos pedidos de oração. Se você tiver algum pedido de oração, pode nos encaminhar aí pelas redes redes sociais. Então você pode encaminhar seu pedido de oração para nós, que nós vamos orar. Que a graça do Senhor seja sobre você, que Deus te dê entendimento e sabedoria na forma de agir, na forma de falar, que você que seja talvez seja considerado um louco, uma louca, que Deus coloque palavras na sua boca e que vai deixar as pessoas normais de boca aberta dizendo, isso daí não é o louco? Como que ele sabe essas coisas se eu nunca vi ele estudando isso? Como ele sabe essas coisas se eu nunca vi ele fazendo isso? Então, que Deus te abençoe, que Deus responda todas as orações que nós temos aqui na nossa lista e que a mão e a graça do Senhor seja sobre ti. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.